Ó, semana passada nós estávamos falando sobre... Eu quero hoje concluir o capítulo 3, tá? Uhum. Na semana passada nós falamos a respeito do Gilberto Freire, né, desse capítulo 3. Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda são os dois principais nomes dessa sociologia no Brasil. Eu queria ver se tem alguma coisa, se falta algo, né? Eu gostaria hoje de entrar especificamente no Sérgio Buarque de Holanda, porque esses são os dois nomes, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque, são os dois nomes que, quando a gente pega as questões de sociologia, de vestibulares e etc., com relação à sociologia no Brasil, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda são os principais, são os mais destacados ali. O livro de vocês traz vários sociólogos, né? Sociólogos brasileiros e etc., pensadores até anteriores a Sérgio Buarque e Gilberto Freire. Mas os dois que vão ser os principais expoentes da sociologia no Brasil vão ser esses que eu estou citando para vocês. Aquele que falamos semana passada, Gilberto Freire, e esse que a gente vai concluir hoje, capítulo 3, Sérgio Buarque de Holanda. Por que esses são os dois principais e aqueles que são mais cobrados na área de humanas, né? Vocês vão ver muito Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire nas provas de letras, de literatura e ciências humanas, enfim, mas também vai caindo em letras. Por que esses dois são os principais? Porque foram eles que escreveram obras que foram fundamentando a ideia de povo brasileiro que foi sendo exposta também nas outras nações, né, nos outros países. Então, todas as vezes que a gente pensa que a gente vai procurar a ideia de nação, de identidade e de povo, esses dois são os principais. É claro que a gente tem vários outros pensadores, historiadores, e que foram fazendo leituras a partir da sociologia do povo, características do povo brasileiro, do comportamento, da forma como nós nos organizamos e etc. O Curtiço, por exemplo, eu acho fantástico, que fala da capacidade de viver na favela que o brasileiro tem, nas comunidades e etc. Mas, assim, esses dois, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, que falamos semana passada, aquela discussão racial, e dentro daquela lógica da discussão racial, a ideia de superioridade de raça, falei, e a ideia de relação entre aquele que manda e aquele que obedece, né? Isso em Gilberto Freire. E depois, agora com Sérgio Buarque de Holanda, na obra Raízes do Brasil, né? Especificamente tratando sobre o conceito de homem cordial, né? Não sei se vocês se lembram, lá na segunda série nós falávamos desses dois pensadores. Quando falávamos na segunda série a respeito de Sérgio Buarque, e hoje a gente vai dar só uma pincelada, o que é central em Sérgio Buarque é essa ideia do homem cordial, né? O que é esse homem cordial em Sérgio Buarque? Alguém lembra? Claro, é isso mesmo. Então, o homem cordial está relacionado a esse conceito. Eu ia responder, você não deixou eu falar, eu ia. Ah, você ia? Desculpa, é que eu fico assim, às vezes esperando, aí ninguém fala, eu fico com cara de tacho, vai. Eu lembro que quando a gente falou, era mais ou menos, estava relacionado meio que ao jeitinho brasileiro, não é isso? Tipo, foi por aí a nossa... Eu lembro vagamente, mas quando a gente discutiu sobre o homem cordial, era mais sobre o jeitinho brasileiro, e aí, no caso, a gente generalizava tudo, né? Isso mesmo. Então, primeiro fazendo, eu vou comendo as palavras quando eu vou falando rápido. Primeiro fazendo um apanhado, né, de quem é Sérgio. Como eu dizia, ele é um dos grandes, se não o principal nome quando a gente pensa em história do Brasil. Sérgio Buarque está, né, nessa lista.
é um dos grandes nomes que o Brasil produziu na área nessa área de historiador, de preocupado em pensar a história do seu país. E Sérgio Buarque viveu vários anos na Alemanha. Os cachorros aqui da rua lá tem o dia inteiro, dá uma raiva. Eu dando aula online, fica essas dragas latindo. Os meus estão no quintal, mas ai deles se eles latirem desse jeito. Então, o Sérgio Buarque passa vários anos na Alemanha. Na Alemanha, ele tem contato com as teses de Max Weber. Quando a gente recorda de Max Weber, é preciso lembrar que a principal tese de Max Weber é a ação social, ou como a ação coletiva, né, a ação dos grupos vai influenciando, gerando influências positivas ou negativas na vida dos indivíduos. Então, o principal foco do Sérgio Buarque é analisar este povo brasileiro, analisar o Brasil a partir, sob o olhar weberiano, a partir da ideia de Weber, né? E aí, a gente precisa, para falar do Sérgio Buarque, lembrar daquilo que é central no Weber. Falando a respeito da ação social, Max Weber vai utilizando do método empirista para analisar, né, aquelas sociedades, os grupos e etc. Nossa Senhora. E aí, vejam, o que é o empirismo? O empirismo é a capacidade de observar os grupos a partir dos 5 sentidos, da experiência. Então, o conhecimento vai sendo produzido a partir da experiência. É a experiência que vai gerando, trazendo condições para chegar ao conhecimento das coisas. Porque sei que hoje vai chover, porque o dia está nublado, né? Já choveu à noite. Eu acordei, estava chovendo, inclusive. Nossa Senhora. Você está escutando o barulho? Estamos. Aham. Vou fechar a janela para ver se ajuda. Reginaldo, faz uma parada assim, pega uma pedra e mira. Tipo, só não precisa acertar eles, mas joga perto que ele sai correndo. Mentira, não faz isso não. Pesado. A Clara e a garrafa dela da Duff. É que os cachorros aqui da rua, eles são criados, os cachorros dos vizinhos, são criados na frente de casa. Eu não gosto de cachorro na frente de casa, porque tudo que passa, o cachorro vai latir. Então, assim, passou um vento, eles latem. Os meus ficam... meu pai não deixa as daqui de casa ficar lá na frente, que ele fala que é proteger a sanidade mental dele. Não, é verdade, eles perdem, eles ficam loucos, eles vão latir para tudo que faz barulho. Os meus antes ficavam na frente, agora o Logan fica aqui atrás. Nem... E aí, vê só, voltando, Weber é aquele que vai fazer, né, a análise dos grupos sociais a partir das experiências. É o conhecimento que chega a partir da experiência que eu faço. Por que a gente está voltando em Weber? Para entender o Sérgio Buarque. Sérgio Buarque vai fazer a análise sociológica do Brasil a partir dessa ideia de experiência. E a experiência que ele faz, a tese que ele cria é de homem cordial. O que é esse homem cordial? Para Sérgio Buarque, o brasileiro é aquele que, diante de todas as outras nações, diante de todos os outros países, o brasileiro vai se destacando a partir da sua capacidade gentil, né? Então, o brasileiro é o indivíduo gentil, acolhedor, festeiro. Basta a gente ir no Nordeste, né? Para quem conhece o Nordeste brasileiro, sabe como a gente é bem acolhido por aquele povo. O povo nordestino é muito festeiro, receptivo, enfim, gentil mesmo. Só que esse conceito de homem gentil vai sendo problematizado pelos críticos do Sérgio Buarque. Porque ao longo da história do nosso povo, né, ao longo da história do nosso país, da nossa gente, nós fomos chegando à conclusão de que de gentil nós não temos nada. E que nós não somos esse povo
tão quietinho, bonzinho e etc. As eleições de 2018 demonstram isso, né? As eleições de 2018 elas vão trazer para a gente essa ideia de como o brasileiro também é capaz de ter ódio, né? A gente também é capaz de produzir ódio, de brigar, de dividir, não é? A família. Quantas famílias foram divididas entre os comunistas e os patriotas? E aí, vejam, esse conceito de homem cordial vai caindo por terra justamente porque a nossa história não demonstra isso. Como assim? A nossa história não demonstra. Gente, basta observar, e eu adoro a história do Brasil, eu gostava muito no ensino médio de história do Brasil, sempre tirava boas notas, porque eu gosto bastante. Quando a gente vai observar a formação dos estados brasileiros, né, das unidades da federação, o que a gente observa? Todos os estados vão sendo formados a partir de revoltas, de brigas, de guerras. São guerras ali internas que vão sendo formadas para que o Brasil não perca determinado território, seja para outro país ou para, né, ou que aquele território não se torne independente. Então, quando a gente observa a história do Brasil, várias são as revoltas da chibata, revolta da vacina, revolta disso, revolta daquilo. Por que não foi nome de guerra? Por que a gente precisa ir, né, maquiando essa coisa de que nós não somos um país que não tem na sua história, da sua raiz, nenhuma guerra? Que não tem o quê? Até os militares, ao longo da história do Brasil, fizeram guerra contra o sistema, né? Então, teve guerra para todo lado, guerra da vacina, guerra de Canudos. O que é Canudos? Né? Como que se destrói Canudos, se não a partir de uma guerra? O exército brasileiro é mandado várias vezes para Canudos, para destruir Canudos, e Canudos vai lá e destrói com o exército, mata todo mundo. O que é isso? Se não uma guerra, né? Então, os críticos do Sérgio Buarque vão fazendo, né, essa análise de que esse conceito de homem cordial, ou analisar sociologicamente o Brasil a partir dessa ideia de homem cordial, é, no mínimo, preocupante. Por quê? Porque quando a gente pensa no nosso povo, parece que o que é comum entre nós, se é que existe alguma coisa, se é que precise, na verdade, né, existir um elemento comum que seja comum a todos os estados da federação, este elemento é aquele trazido a partir das críticas feitas em Gilberto Freire, que é o da miscigenação. O que nós somos? Uma confusão. Nós somos um apanhado de gente, de coisas, de influências, né? Voltando na história dos estados, quando a gente vai observar os estados, esses estados eles vão se unindo ao Brasil, né? Ou vão permanecendo graças a grandes guerras que vão sendo feitas contrárias aos países que vão tentando invadir determinados estados. E por que aqueles estados ganham é que esses estados ficam como Federação Brasileira. Mas vejam, pega Pernambuco, por exemplo. Pernambuco manda embora vários países europeus. A última grande guerra que acontece em Pernambuco é contra os holandeses. E aí, quando a gente vai observar o sotaque do pernambucano, ele é totalmente diferente do sotaque nordestino, né? O pernambucano chia, o pernambucano está muito próximo, os comportamentos pernambucanos estão muito próximos ao comportamento do carioca, o chiado, a festa, enfim. Por quê? Os holandeses, né? A Holanda é um dos países que tenta ocupar Pernambuco e fazer de Pernambuco uma de suas colônias, né? E aí a gente vai observando na história brasileira vários outros estados que vão tendo de expulsar outras nações para permanecer ali independentes. O que é isso, se não guerras internas para manter essa soberania? Então, esse termo, essa ideia de homem cordial vai caindo por terra, né? Principalmente quando a gente observa os estados do litoral, né, da costa brasileira. A maioria daqueles estados do litoral, quando você vai nas capitais, você vai observando grandes fortes, né, nas capitais. Salvador tem muitos fortes, né, que foram sendo construídos
para se utilizar nessas guerras, nessas tentativas de invasão, tiros de canhões mesmo, né, para derrubar, para fazer afundar aqueles navios daqueles países que iam tentando se apossar daquelas terras. Uma dica de leitura, não sobre essas guerras, mas sobre essa queda do conceito de homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, é esse livro aqui do Leandro Carnal, Todos contra Todos, né? O ódio nosso de cada dia. Esse livro é fantástico, é fininho, né? E nessa obra, para quem conhece o Carnal é um historiador famosíssimo, que dá palestras no Brasil inteiro, principalmente na área da educação, mas o Carnal é historiador e professor da Unicamp, né? E aí, por que esse livro é importante? O que ele tem a ver com Sérgio Buarque? Porque nesta obra, o Carnal vai fazendo análise de todo este apanhado de acontecimentos históricos que retiram de nós essa ideia de cordiais, de bonzinhos, de que nós não temos ódio, de que nós não sabemos lutar, não sabemos matar, nós sabemos todas essas coisas. E ao longo da nossa história, nós utilizamos esses saberes muito bem até, né? Então, o Carnal vai fazendo um apanhado de todos esses acontecimentos que vão formando o ideário brasileiro no sentido de nós precisamos cuidar deste nosso ódio de cada dia, né? E aí, por isso que eu citei as eleições de 2018, porque nas eleições, esse nosso ódio, essa nossa incapacidade de conversar com aquilo que é divergente, né? Com aqueles que divergem das nossas ideias, essas nossas capacidades ficaram muito claras, presentes, escancaradas, né? Quando eu, ao conversar com alguém e percebendo que aquele alguém não concorda com as mesmas ideologias políticas que eu logo classifico aquela pessoa ou de bolsominion ou de comunista, e por isso cancelo a possibilidade do diálogo e da evolução, o que é isso, senão todo esse processo de ódio que vai sendo exposto, né? Então, ao invés de nós darmos continuidade ou tentar fortalecer essa ideia de que somos cordiais, bonzinhos e etc., e que não temos a capacidade do ódio, é preciso cuidar, isso sim, dessa nossa incapacidade de nos comunicarmos, né? É impressionante como a gente vai desenvolvendo quase que um anticorpos, né? Nós vamos desenvolvendo quase que anticorpos para aquilo que nós não concordamos. Ontem, eu acordo todo dia 5h30, 5h40, né? 5h40 eu já não estou mais na cama. Para dar tempo de se arrumar e tal, enfim. Acordo, vou lá fazendo minhas necessidades fisiológicas, higiênicas e tal. Estou lá na privada, 5 e pouco da manhã, no Insta. Passando feed e tal, vejo uma fotinha no perfil da Regina Duarte. E aí eu comentei assim, né? A próxima demitida. Vai ser a próxima demitida do governo federal, né? Já se tem várias notícias ali, relatos das tretas dela com o presidente. Por que comentei, né? Dada aquela palhaçada que foi a posse da Regina Duarte no governo, falando de pum de palhaço, enfim. Ela, artista como não percebeu a fria onde estava entrando. E aí fui lá e comentei, para resumir a história. Eu sei que no final do dia de ontem, e hoje ainda continua a treta, já tem mais de 600 curtidas e comentários no meu comentário, de gente me xingando a beça, comunista safado, você tem uma vida infeliz, e essa vida infeliz não deixa você deixar a nossa diva em paz, e ela saindo do governo vai continuar rica, e você vai continuar tendo essa vida miserável que você tem. Umas barbaridades que, assim, a gente vai rindo e se preocupando com algumas coisas, né? Recebi até ameaça no direct. Um carinha me mandou uma ameaça no privado. Eu li, mas eu fiquei tão... que fui lá e tirei print e bloqueei, né?
tirei print por segurança. Mas, vê, a nossa incapacidade de conversar sobre aquilo que a gente vai divergindo, ela vai gerando esse espaço onde aqueles que divergem de nós, é preciso eliminar aqueles que divergem de nós, né? Até literalmente. Então, isso expressa uma queda total de toda essa patifaria, é ótimo essa palavra, toda essa patifaria de homem cordial. Que cordial o quê? O que nós temos de cordiais? O que nós temos de comportadinhos? O que nós temos desse jeitinho nosso de cada dia, onde a gente vai tirando proveito de tudo e de todos e vai querendo sempre estar na nata e vai fazendo de nós esse povo com essas características de vergonha mesmo que a gente tem. Com a potência que o Brasil tem de meios naturais, de natureza, de capacidade de trabalho mesmo, nosso povo não tem preguiça de trabalhar, um povo trabalhador, guerreiro. E, assim, nós já deveríamos estar muito melhores, muito mais evoluídos, né? A relação que eu faço da nossa incapacidade de evolução, pelo menos o lugar onde nós deveríamos estar e não estamos, é dessa incapacidade de nos olharmos mesmo, né? Parece que a gente vai tentando maquiar ou se maquiar, né? Ao ponto de nós termos pessoas que dizem, por exemplo, que a escravidão foi bom para os negros, foi boa para os negros, ao ponto de dizer que nós não temos no Brasil, que não é tão grave os casos de feminicídio. Já concluo. Ao ponto de dizer que não é tão grave os pontos de feminicídio, ao ponto de dizer que não é tão assim os casos de crimes contra as questões de gênero. E ao ponto, e eu concluo, e ao ponto de estarmos discutindo que, não, mas nós tivemos não sei quantos mil curados. Beleza, com relação ao Covid, né? Beleza, nós tivemos não sei quantos mil curados. Que bom, né? Mas nós temos já estamos chegando perto dos 9.000 mortos. E aí? E ainda tem gente que acha que é mentira. E acha que é. Hoje, por exemplo, o presidente da República, junto com o ministro da Economia, foram ao STF pedir o fim do isolamento social, né? Que todos voltem ao trabalho. Se nós, em isolamento social, claro que tem um bom número de gente que não está respeitando, mas se nós, com boa parte da população em casa, nós já temos quase 9.000 mortos, imagina tudo normal. Vai, Nicolas. Eu vi uma imagem que respondeu bastante essa questão que você está falando quando você é atacado por opiniões diversas perante outras. Tipo, a pessoa ela não tem capacidade. A pessoa ela não tem capacidade para debater com você no viés da palavra e ela acaba querendo partir para agressão, justificando que a sua opinião está errada e você merece ser agredido. Eu gostaria até de compartilhar a tela para mostrar para o pessoal a imagem, que eu estou aqui com a imagem aberta. O resto do pessoal vê a imagem que eu estava posta. Pode colocar. Mas isso tem permanecido. Vocês estão vendo? Isso tem ficado muito claro para... Ainda não estou vendo. Vocês estão vendo? Agora eu estou. Aqui, ó, o paradoxo da tolerância. Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Não quer mais tolerância? Respeitem minhas ideias? A resposta é não. É um paradoxo, mas tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Quando entendemos aqueles que não toleram abertamente, vamos dar uma chance. Os tolerantes acabam sendo destruídos e a intolerância e a tolerância com eles. Qualquer movimento pregando intolerância à perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Só que isso, na verdade, está errado, porque essa é basicamente uma imagem fuleira que usa o bicho-papão do nazismo para desumanizar as pessoas e justificar a agressão contra elas. Exatamente como os nazistas faziam, por causa das suas opiniões e discursos. A realidade é que é possível que eles não estejam preparados para discutir o campo do argumento racional e os escutem como se fossem denúncias. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir argumentos racionais porque são enganadores e ensiná-los a responder argumentos com o uso de punhos ou pistolas. Devemos, portanto, reivindicar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante.
É exatamente o tipo de gente que usa essa imagem que o Popper está falando. Gente que acha que a agressão física é uma resposta válida para discurso porque esses argumentos não podem ser ouvidos. Muito bom. Então, é como se eu te entendi, você é contra, ufa, né? Como, por exemplo, a gente pegar, né, manifestações na democracia, manifestações contra a democracia. São aceitáveis? Não. Lógico que não. Ué, mas por que não são aceitáveis se a democracia tem ali como princípio da democracia a livre liberdade, né, de manifestação e de expressão? Olha só, a liberdade ela não pode ser utilizada como mecanismo para retirar a liberdade, seu idiota. A democracia não pode ser mecanismo para destruir a democracia. É por causa da democracia que você pode se manifestar. Então, como é que você está se manifestando para acabar com esse direito de manifestação? Pensa. Né? Então, essa incapacidade que nós vamos tendo de conversar, isso... Primeiro que eu tenho muito medo, né? Eu ainda assim, não vejo, ainda, estou observando e tenho ficado muito atento. Eu acho que o pouco que nós nos conhecemos, vocês sabem como eu gosto dessas discussões políticas e, assim, tento ficar muito atento, né? Eu ainda não acredito na possibilidade de golpe, né? Uma possibilidade de golpe do presidente, ainda não. Mas eu acho que o pior, eu acho que o necessário, aliás, é a gente problematizar, pensar como, né, amparados nesta figura, ou na figura vermelha lá do ex-presidente Lula, nós fomos desenvolvendo a incapacidade da conversa. E nós fomos desenvolvendo o discurso do absolutismo. Então, assim, se você concorda com o Bolsonaro, eu não posso conversar com você. Se você concorda com o Lula, eu não posso conversar com você. Isso é pior do que isso. Por quê? Presidentes passam. Eles demoram a passar às vezes, mas eles passam. Golpes totalitários também passam. Se, por exemplo, se um golpe totalitário for dado no Brasil hoje, eu sou o primeiro a morrer, porque é só pegar meu Instagram, minhas redes sociais, pronto. Eu estou fedido da Silva. Eu vou presa. O quê? Eu vou presa. Os golpes passam. Os presidentes passam. Nós permanecemos. Então, assim, para além dessas tentativas ou perigos, eu acho que é mais importante a gente pensar. Ora, não é preocupante que nós não consigamos mais conversar, divergir? Assim, como assim a gente não consegue mais conversar? Quando eu vejo que você não concorda comigo, te cancelo, te bloqueio, e se eu estiver perto de você, eu até te agrido fisicamente. É surreal isso, né? Porque tipo, eu passei por isso. Eu tava no carro, aí tava passando aquela manifestação do Bolsonaro, né? Aquela que teve aqui em Resende. Aí beleza, aí tava dentro do carro, aí o motorista buzinou e tudo mais. Só que aí eu falei assim, aí eles falaram assim, eu vou também. Eu falei assim, gente, se vocês forem, me deixem por aqui em qualquer lugar mesmo. Tipo, não, me deixa aqui. Eu tava no Alegria, então, tipo assim, eu só falei assim, me deixa por aqui. Aí ela falou assim, ela é petista. Eu falei, não, cara, não é isso, eu só sou contra. Não é isso. É muito idiota você achar que o nosso país é dividido em duas formas, que se você não é contra o Bolsonaro, você é petista. E eu acho que o principal, aliás, não é principal ponto. Assim, o Bolsonaro ganhou exatamente porque ele dividiu. Porque ele foi o único dos presidentes que estavam concorrendo nas eleições que falou assim, eu sou contra o PT, ponto. E nisso dele falar que é contra o PT, ele dividiu. Pegou uma grande massa que também é. E não tem problema. Só que a gente precisa... assim, tá bom, eu sou contra o PT. Beleza, eu, Edinaldo, votei 2 vezes no governo do PT e não voto mais. Porque percebi que, na última eleição já não votei, né? Porque eu percebi que este partido trocou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Então, assim, fui frustrado, não quero mais. Mas isso não significa que eu deva tolerar ou aceitar esse discurso absolutista que a gente vai vendo. Então, assim,
Não ser mais PT não significa ser Bolsonaro. Ou não ser Bolsonaro não significa ser PT. Então, de onde que saiu essa raiz? De onde que saiu esse pensamento? Estava enraizado onde? Né? Que nós ou somos esses ou somos aqueles. Que descoberta fantástica é essa da anatomia brasileira? A realidade é que as pessoas elas acreditam que colocar um presidente diferente no poder vai resolver o problema do Brasil. É porque nós esperamos que alguém resolva, né? Acho que nós já tivemos essa conversa em sala. A única forma de resolver é a total inexistência do Estado. E nós esperamos, pelo amor de Deus, nós esperamos que alguém resolva. O Estado é um parasita em nossa sociedade. Ninguém vai resolver se você joga o lixo no chão, imunda. Ninguém vai resolver se você pula de alegria porque o carinha da quitanda, da cantina, te deu o troco errado e você não voltou para devolver. Então ninguém resolve. Nojenta, ou nojento, né? Certo? Então assim a gente encerra o capítulo 3, destruindo essa coisa de homem cordial do Sérgio Buarque. Adoro Raízes do Brasil. Só que essa ideia de que nós somos um povo sem conflitos, ela cai por terra principalmente depois de 2018. Certo? Só você criar uma conta no Twitter que você consegue perceber, é surreal, mano. Tipo, você fala no Twitter, já vem 30 pessoas te atacando, falando que você é isso, que você é aquilo, sendo que a pessoa nem terminou de ler o que você falou, tipo... Falta muitas aulas de interpretação de texto. Sobre as contas do Twitter, ontem eu terminei a noite assim, estarrecido com encontraram a cura do coronavírus, né? Não sei se vocês estão sabendo. A cura do coronavírus foi encontrada, ela está num caroço de feijão, uma semente de feijão, e foi encontrada pelo pastor Valdomiro Santiago. O pastor Valdomiro Santiago fez um vídeo dizendo que a cura do coronavírus estava numa semente de feijão que ele estava vendendo por R$1.000. Já tinha muita gente comprando. Então, assim, isso acabou a meia-noite, né? Assim, não no Rio, quando tava tendo o auxílio, né? Aí tem que ir lá na caixa pegar, né? Aí, tipo, tinha gente vendendo o lugar na fila por R$100, tipo... No Nordeste também, Recife, gente, que palhaçada é. Você já vai receber, né? Já deixa aqui comigo. As pessoas elas querem comparar o Brasil, por exemplo, falando que o Japão já passou a crise do coronavírus. Mas o japonês